Muito boa noite, são 7 horas e 45 minutos, sejam todos bem-vindos ao vivo, né? 7h45 para ser mais exato, 7h45 com 42 segundos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na segunda-feira, toda segunda-feira das 7h45 da noite até as 8h30, aqui no programa ao vivo Futebol Gaúcho, trazendo todas as informações possíveis, atualizando tabelas, competições e tudo aquilo que de mais importante acontece com o futebol do Rio Grande do Sul. Eu quero aproveitar já a abertura do programa para fazer um agradecimento pela grande quantidade de visualizações, de comentários, de interatividade que nós tivemos no primeiro programa na semana passada. E aproveito para fazer esse convite. Toda segunda-feira, das 7h45 da noite até as 8h30, nós temos um encontro marcado ao vivo aqui no Futebol Gaúcho, programa ao vivo. E um detalhe, eu estou batendo bastante nesta tecla da interatividade, porque tudo aquilo que você passa para nós de alguma maneira, com certeza nós vamos agregar ao programa. Por exemplo, na semana passada, no programa de estreia, foram muitos recados falando sobre algum tipo de programa voltado à categoria de base, dar uma atenção na categoria de base do estado do Rio Grande do Sul, porque na verdade este é o grande celeiro de craques, né, para que possa de alguma maneira fomentar ainda mais o futebol do Rio Grande do Sul. E por isso mesmo eu quero aproveitar já na abertura aqui para destacar as nossas redes sociais, né? O Facebook, o Twitter e também o Instagram, /canal Fute Gaúcho. Você consegue todas as informações, atualização de tudo que está acontecendo e depois aproveita na segunda-feira das 7h45 da noite até as 8h30 para conosco aqui acompanhar o programa ao vivo Futebol Gaúcho. E aqui na tela está uma amostra, por exemplo, do site que você pode acompanhar lá no www.futebolgaúcho.com.br, muitas matérias, e já nas matérias de capa aqui, por exemplo, ó, Guarani de Camaquã e Inter disparando na Copa Sub-19, ou seja, a atenção que o Futebol Gaúcho dá também para as categorias de base. Outra coisa, eu quero aproveitar hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro, para mandar um abraço especial, porque hoje é dia do árbitro. Então, um abraço para todos os árbitros, assistentes ou árbitros principais. Inclusive, na semana que vem, nós já temos marcada uma pauta justamente para falar sobre arbitragem de futebol. Já falamos no programa de início, no programa de estreia, e vamos falar na semana que vem também, inclusive, entrevistando um árbitro, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a arbitragem de futebol. Então, eu quero destacar mais uma vez, pelo menos na abertura do programa, chamando a atenção para que você participe conosco e para que você pegue o link e espalhe, compartilhe pelo Facebook. Toda segunda-feira, das 7h45 da noite até as 8h30, nós temos o programa ao vivo Futebol Gaúcho. Estou chegando aqui mais para o lado das camisetas, a nossa parte de coleção de camisetas, porque nós recebemos muitos recados também de colecionadores e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, porque nós vamos para uma matéria especial com a repórter Júlia Goulart para a gente falar sobre coleção de camisas de futebol. E aí, na sequência, eu trago também a atualização completa da Copa Paulo Santana. Mas vamos com a matéria da Júlia, que fala justamente sobre coleção de camisetas de futebol aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. Hoje o Futebol Gaúcho vai mostrar que camisa de futebol é coisa séria. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial, o Juliano Cavaleri, que tem mais de 700 peças em casa e faz disso da tua vida, né, Juliano? Tudo bom? Exatamente, faço isso minha vida, corro atrás bastante de cada peça e cada uma tem mas pode dizer, um sentimento por cada uma é especial. E como é que começou a tua paixão? Assim, quando é que tu despertou e eu quero ser um colecionador de camiseta? Eu comecei faz uns 6 anos, quando eu comecei a acompanhar mais o futebol gaúcho e via os jogos do interior e queria manter uma tradição de ter uma relíquia de cada estado, de cada clube, eu queria ter guardado para mim. Então, com isso, eu pensei, posso ter uma camiseta de cada clube que eu vou guardar a recordação de cada time. E qual foi a tua primeira camiseta? Qual é a história da tua primeira camiseta? A minha primeira camiseta foi uma do Grêmio de 95. A partir daí que eu comecei dos times gaúchos, como Caxias, Juventude.
E como é que tu faz para conseguir? Tu ganha, tu compra, tu troca, e aproveitando o gancho, tu tem relação com outros colecionadores, vocês têm grupos, eventos? Na verdade, a gente compra diretamente primeiro com a diretoria. Se a gente não consegue com a diretoria do clube, a gente liga para a empresa que fornece. E se a gente não consegue, daí a gente tenta diretamente pela internet, por Facebook, por amigos, e corre atrás. Alguma história curiosa para conseguir alguma camiseta? Sim, eu tenho uma história bem curiosa, inclusive vou mostrar para vocês. Foi nessa camiseta aqui. Essa é a camiseta do Canoas, um clube já extinto do Rio Grande do Sul. Eu estava fazendo compras no supermercado aqui de Porto Alegre e eu vi um senhor com ela no mercado e resolvi perguntar para ele por que ele tinha aquela camiseta. E aí ele falou que tinha ganho, não sei, alguma coisa assim. E eu perguntei para ele se eu não queria me vender. Aí ele me ofereceu, eu ofereci R$20, que era o que eu tinha no bolso para ele, e aí ele concordou na hora e me vendeu. E saiu sem camisa dentro do mercado. E aí, teu momento de mostrar tuas camisetas, contar a história. Tem camiseta aí de clube já extinto, tem camiseta de campeão, tem camiseta que tem história aí, né? Exato. Eu tenho um clube bem extinto, que é bem conhecido também, o Grêmio Santanense, uma relíquia, difícil de conseguir. Camiseta de pano aí. Eu tenho outras camisetas. Tem uma do Grêmio da final do ano passado, inclusive com o símbolo da Associação Chapecoense, que foi homenageado. Eu tenho também uma especial de 75 do Grêmio, autografada pelo Anchieta. E tenho de outros vários clubes também. Tenho o Esporte Clube Lajeado, foi profissional aqui em Porto Alegre. Tem uma aí bem antiga, né, que tu me mostrou antes da gente gravar, uma de 1927, isso? Isso, na verdade a camiseta ela não é de 1927, e sim o clube Itapuí, que é o clube de Guaíba, num quadrangular no Gauchão de 1927, eles disputaram com o Inter, quando era separado por mata-matas ainda, o Campeonato Gaúcho. Tu coleciona camisetas de diversos times, mas tu deve ter o teu time que, eu olhando ali que tu trouxe uma faixa especial. Sim. Como é que é tu colecionar camisetas do Inter, né? Sabendo da rivalidade Grenal que a gente vive aqui no estado. Na verdade, essa faixa ela é do campeão gaúcho do Grêmio, né? E de 2010, o último título do Olímpico. E eu tenho um carinho muito grande por ser mesmo o último título do Grêmio no Olímpico. E em relação ao do Inter, como colecionador, eu consigo separar essa rivalidade. Consigo ter não amor pelo clube, mas sim gostar das camisetas. Eu vejo pelas camisetas e não pelo clube, assim. Qual foi a mais difícil de conseguir? A camiseta mais difícil para conseguir foi a do Encantado. Essa camiseta do Encantado. Foi uma camiseta mais difícil que eu consegui até hoje. O que tu fez pra... Cara, eu fiquei assim, uns 3 anos incomodando o pessoal lá do clube. E eu não tinha retorno, o pessoal não conseguia. E até que um dia um amigo próximo meu me conseguiu ela. E aí eu acabei comprando dele. E não enchi mais o saco do pessoal da diretoria. Qual que tu mais gosta de todas as camisetas que tu tem? Assim, aquela que tu tem um carinho especial? A camiseta especial que eu acho da minha coleção é uma do Grêmio de 2004, do goleiro Tavarelli. No fim, ele era um goleiro péssimo, deixou uma baita passagem ruim pelo Grêmio, mas as camisetas dele tinham um modelo bem diferente e que hoje em dia tu não vê, tirando alguns outros clubes que fazem. O Tavarelli fazia as camisetas, até pelo apelido dele, que era o El Mono, e ele conseguia fazer umas camisetas bem diferentes.
Tu tem noção do preço que a tua coleção vale hoje? Hoje em dia, olha, eu tenho umas 700 camisetas. Não tenho muita ideia. Eu acredito que uns 60, 80 mil, por aí. E como é que é a tua relação com os outros colecionadores? Vocês têm grupos de coleção, de troca, de venda, daquele é louco? Achei uma camisa barata aqui. Sim, nós temos um grupo de WhatsApp só sobre os times gaúchos, que ali no grupo a gente se ajuda bastante. Tem pessoas de todo canto do Rio Grande do Sul. E quem estiver precisando de uma camisa a pessoa mora mais perto, a pessoa vai atrás, busca informações e a gente acaba conseguindo. E quando se tem mais gente, se torna mais fácil de conseguir, porque mais interessados, né? Como é que tu faz para conservar? Eu vi que quando tu trouxe as camisetas aqui para cima, aqui na sede da federação, tinha uma que estava com um saco. Todas tu guarda ou só algumas assim? Como é que tu faz para conservar as camisetas? Eu guardo, todas que eu guardo em araras. Algumas peculiares, que são mais tecido mais fraco, eu coloco um saco por cima. Até para conservar da poeira, da sujeira, insetos. Mas a maioria fica mesmo em araras. E para encerrar esse bate-papo aí, qual é o limite da tua coleção? Tu chegou aonde tu quer ou tu ainda queres... tem alguma camisa que tu não conseguiu, que tu quer? Qual é o limite da tua coleção? Olha, para colecionador é meio complicado falar que tem limite, porque é o nosso hobby. Então, limite eu não tenho. Mas uma camiseta que me falta e que eu busco muito ainda é a camiseta do Grêmio de 83, do campeão mundial. Essa é o que mais busco atrás e está sendo muito difícil. Tá aí a história do Juliano mostrando que camisa de futebol é coisa séria, sim senhor. Tá contigo, Alex Bagé. Aí, portanto, a matéria da repórter Júlia Goulart, ouvindo o Juliano. Grande abraço para o Juliano, que não apenas nos mandou o recado para participar, né, e mostrar um pouco da coleção dele. Claro que ali foi uma pequena parte. Ele tem mais de 700 camisas de coleção e grande parte dessa coleção de camisas de clubes do interior do Rio Grande do Sul e até do futebol amador. Então, um grande abraço para o Juliano, agradecer aí a disponibilidade dele, que topou participar da matéria, levou a arara, levou a camisa e, inclusive, a faixa do último título do Grêmio de Campeonato Gaúcho, que aconteceu em 2010, na matéria da Júlia Goulart. Mas vamos atualizar aí os resultados da Copa Paulo Santana. A Copa Paulo Santana que teve na quarta-feira, lembrando hoje, segunda-feira, dia 11, estamos ao vivo aqui, 11 de setembro, são 7 horas e 59 minutos, ao vivo aqui com o programa Futebol Gaúcho. E nós tivemos na quarta-feira alguns jogos da Copa Paulo Santana. E os resultados foram esses que você vê na tela aqui, ó. Na quarta-feira, nos jogos das 3 da tarde, nós tivemos o Três Passos perdendo em casa para o Ipiranga de Erechim pelo placar de 2-1. O Real perdeu em casa também para o Igrejinha pelo placar de 1-0. E na quinta-feira, dia 7 de setembro, no feriado da Independência, o jogo que aconteceu às 3 da tarde, o clássico Zé Cruz, de muita tradição aqui no futebol do Rio Grande do Sul, que teve como vencedor o Cruzeiro, fazendo 2-1 no São José. O Cruzeiro agora comandado pelo Clayton, ex-jogador revelado na base do Internacional, e o São José comandado pelo Jax, ex-jogador da base do Grêmio. Nós tivemos no sábado, dia 9, às 13h30 da tarde, o Real perdeu de novo em casa, só que dessa vez jogando contra o Aimoré. Foi 1-0 ao Aimoré na casa do Real. Aí no domingo, 3 da tarde, no dia 10, ontem, nós tivemos o Igrejinha perdendo em casa para o Cruzeiro pelo placar de 3-0. No domingo também, às 13h30 da tarde, o Três Passos perdeu em casa por 1-0 para o Nova Prata. No domingo, ainda às 13h30, o Guarani de Bagé empatou em casa, lá na Estrela d'Alva, em 2-2 com o Pelotas. E hoje, segunda-feira, 3 da tarde, nós tivemos o Grêmio empatando em 0-0 com o Bagé, jogo disputado lá no CT Presidente Eldorado, ali em Eldorado do Sul. Vamos agora para as tabelas de classificação. Antes das tabelas até, eu quero lembrar que se classificam, são 3 grupos, grupo A, B e C. O grupo A da região Sul, o grupo B da região metropolitana e o grupo C da região norte. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque no grupo B, por exemplo, os 3 primeiros classificam de forma direta. No grupo A e C, os 2 primeiros classificam de forma direta e nós teremos depois o terceiro colocado do grupo A vai disputar contra o terceiro colocado do grupo C um mata-mata, 2 partidas eliminatórias, para então nós termos o último classificado para a fase das oitavas de final. Então vamos para a classificação de momento. Neste momento, pelo grupo A,
O Guarani de Bagé com 9 pontos ganhos e o Grêmio com 8 pontos ganhos estão classificados. Vamos para o grupo B, onde nós temos o Cruzeiro líder com 14 pontos ganhos, o Aimoré é o segundo colocado com 11 pontos e o São José aparece na terceira colocação com 8 pontos ganhos. Estes três também neste momento estariam classificados. No grupo C, o Ipiranga de Erechim com 12 pontos e o Internacional com 9 pontos ganhos, eles não poderão mais ser alcançados, por exemplo, pelo Três Passos ou Nova Prata, os dois têm 3 pontos. Então, neste momento, a briga no grupo C, ela acontece entre Três Passos e Nova Prata, porque quem chegar na terceira colocação vai disputar, por exemplo, neste momento, com o terceiro do grupo A, que agora é o Bagé. Mas o Bagé tem 4 pontos e ele está muito próximo do Pelotas, que tem 2 pontos ganhos. Então ainda tem a disputa no grupo A pela terceira colocação, no grupo C também pela terceira colocação. E claro que lá no grupo B ainda está em disputa também a terceira vaga, porque o São José é o terceiro hoje com 8 pontos, mas é a mesma quantidade de pontos do Igrejinha. Então ainda está muito disputada a Copa Paulo Santana. Bom, essa então, portanto, a classificação. Vamos para os próximos jogos, que nos mostra aqui na tabela, ó. Na quarta-feira, às 3 da tarde, Internacional joga contra o Ipiranga. Na mesma quarta, todos os jogos são no mesmo horário na quarta-feira, às 3 da tarde, Cruzeiro e Real. Tem um jogo que tem um horário diferente. Na quarta-feira, às 13h30 da tarde, o São José vai jogar contra o Aimoré. Bom, na quinta-feira nós temos uma partida apenas. Bagé jogando contra o Pelotas, na quinta-feira, às 3 da tarde. Esta a penúltima rodada. E aí nós vamos para a última rodada da fase de classificação, que terá todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário. Tudo acontecerá no domingo, 13h30 da tarde. Jogarão Pelotas e Grêmio, Bagé e Guarani, Igrejinha e São José, Aimoré e Cruzeiro, Internacional e Três Passos e Nova Prata e Ipiranga de Erechim. Aí estará completa a fase de classificação e na segunda-feira que vem nós traremos todos os resultados no dia 18, já com os classificados para a fase das oitavas de final da Copa Paulo Santana. Bom, na semana passada, quando nós fizemos o primeiro programa, eu estava com uma bola oficial aqui da pênalti da Federação Gaúcha de Futebol, uma bola dourada, que foi a bola da final do Campeonato Gaúcho deste ano, 2017, quando o Novo Hamburgo venceu o Internacional e ficou com o título. Essa bola que eu estou segurando aqui, que vocês estão vendo também muito bonita, é a bola oficial de todas as competições da Federação Gaúcha de Futebol. Ou seja, nós passamos há pouco ali jogos, fase de classificação, resultados da Copa Paulo Santana. Esta é a bola oficial da Copa Paulo Santana. E claro que, havendo uma nova bola, como haverá para futuras competições da Federação Gaúcha de Futebol, nós teremos aqui para mostrar para você também, ao vivo, no programa Futebol Gaúcho. Bom, nós falamos, portanto, da Copa Paulo Santana e tem uma novidade. A partir de hoje, aqui no Futebol Gaúcho ao vivo, nós teremos sempre uma tabela lembrando dos clubes aniversariantes de cada semana. Ou seja, nesta semana que passou, no dia 7 de setembro, nós tivemos 2 clubes tradicionais do futebol do Rio Grande do Sul, um com uma amplitude, digamos, até nacional, que é o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, no dia 7, comemorou 106 anos da sua fundação. Então, um grande abraço para toda a diretoria, para atletas e principalmente para a torcida do Chavante. E o Tamoio de Viamão, também clube tradicional, revelou muita gente, entre tantos jogadores. Eu lembro do Paulo Roberto Coelhinho, lateral direito campeão do mundo com o Grêmio, que iniciou na base do Tamoio Futebol Clube lá de Viamão. O Tamoio, no dia 7, mesmo dia do Brasil, comemorou 73 anos. Então, um abraço para toda a nação que torce para o Tamoio de Viamão, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Então, falamos da classificação e falamos também, claro, dos aniversariantes. Na quarta-feira, nós teremos um representante do Rio Grande do Sul em campo em competição internacional. É claro que eu estou falando do Grêmio. Na quarta-feira vai jogar contra o Botafogo. O Grêmio joga contra o Botafogo na quarta-feira, 9h45, e eu preciso lembrar algumas coisas. Entre elas, o Grêmio vai jogar fora de casa o primeiro jogo. Então o Grêmio tem uma vantagem, teve melhor campanha na fase de classificação do que o Botafogo. Joga a primeira no Newton Santos, o antigo Engenhão, e depois, na outra semana, jogará também 9h45, também numa quarta-feira, na Arena aqui em Porto Alegre. E é claro que o torcedor do Grêmio está preocupado com algumas situações. Entre elas, o Jeromel deve jogar, mas ele está parado já há algum tempo, né? Volta de recuperação de lesão. O segundo ponto, né? O Renato não conseguiu ainda descobrir um substituto ideal para o Pedro Rocha, que foi para o Spartak da Rússia. Mas o principal desconforto do torcedor do Grêmio, e principalmente do Renato, que inclusive fez aniversário ontem, no sábado, aliás,
é a ausência possível do Luan, que ainda não está liberado pelo departamento médico. Então a gente fica na torcida aí, mas o Grêmio jogando, portanto, na quarta-feira, 9h45 da noite, lá no Newton Santos, no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Bom, passado então as tabelas aqui com Libertadores, com os aniversariantes e também com os resultados, próximos jogos e também tabela de classificação da Copa Paulo Santana, vamos dar trabalho para a nossa repórter Júlia Goulart, porque ela foi para a rua de novo para conversar com outro destaque do futebol do Rio Grande do Sul, dessa vez um treinador. Tá contigo aí, Júlia! Hoje, o canal do Futebol Gaúcho vai falar sobre quem fica na Casa Mata. E para falar sobre os comandantes, Benhur Pereira, técnico carimbado do Futebol Gaúcho. Me conta, vamos começar me contando. Tu, natural de Santana do Livramento, como é que apareceu no futebol? Na verdade, eu sou de família de futebol. Meu pai foi jogador do Floriano, jogou aqui no Internacional. E continuei a carreira, comecei minha carreira também no Novo Hamburgo, até que eu tive uma lesão. A partir daí, me afastei há uns 10 anos e depois, num acaso, voltei ao Novo Hamburgo como gerente de futebol e hoje estou na beira do campo, já fazem 10 anos como treinador. Tu atleta, encerrou a carreira no Vitória, como é que tu parou e decidiu assim, não, agora eu vou ser técnico? Na verdade, eu tive uma lesão no joelho e fiquei quase 2 anos tentando me recuperar, não consegui. E aí achei que era melhor eu encerrar a carreira. E volto a dizer, me afastei, uma coisa, para quem é do meio, se afastar, mas logo voltamos ao gramado de novo. Como é que é o Benhur lá dentro do vestiário? Mais aquele técnico mais parceiro, mais amigo do boleiro, ou é mais aquele comandante mais sério? Não, sou tranquilo, sou um cara que mantém uma conduta bem tranquila, gosto de conversar muito com os atletas. Acho que fundamental hoje tu ser um gestor de times, E o treinador tem essa obrigação, até porque nós temos uma comissão para gerir, Nós temos atletas, às vezes 25, 26. Nós temos nossos diretores, que a gente não pode esquecer que também temos que dar uma gerida neles. Torcedor, imprensa, então a gente procura mais ser tranquilo, tentar avaliar bem as situações para não cometer alguns erros que possam influenciar no rendimento do grupo, Tu é um conhecido do futebol gaúcho, passou por vários clubes aqui do interior, aqui. Qual é o teu momento inesquecível aqui no futebol gaúcho? Olha, para mim o inesquecível foi o título da segunda divisão em 2010 pelo Cruzeiro. Até pelo nível de investimento que tínhamos, jogadores muito jovens, uma equipe que estava há 32 anos na segunda divisão. 42 sem título? 42 sem título, é verdade. Então, cabe tudo isso num ano, Então, ali para mim foi uma questão inesquecível e também deu um up na minha carreira. A partir dali, a gente sempre teve empregado aí no meio do futebol como treinador, que não é muito fácil, Você teve um acesso com a Aimoré em 87 como atleta e depois voltou para a Aimoré e teve um acesso como técnico. Em 2013, o Aimoré estava na 14ª posição quando eu assumi. E aquele ano subiam 3 equipes, subiu o Brasil, São Paulo e nós. Também foi uma alegria muito grande. Imagina para um treinador, a gente sair lá daquele fundo de tabela para um acesso numa equipe também que estava há muito tempo na segunda divisão. Tu passou por vários clubes, caminhou aí o Rio Grande do Sul afora, no gauchão. Tem alguma história bizarra que aconteceu contigo e aí alguma disputa aqui no futebol gaúcho? Olha, sempre tem, algumas questões. Nós temos uma que eu só não me recordo qual é a competição. Isso às vezes, outro dia eu quase que fui pesquisar. Nós viemos jogar contra o Grêmio aqui no Olímpico, ainda era no Olímpico. E era com o Lajeadense e foi esquecido as meias do clube. Nós pedimos as meias emprestadas para o Grêmio. Então nós jogamos com as meias preta e pior, nós vencemos o jogo e eliminamos o Grêmio. Eu acho que foi numa semifinal de Copa RS. E aquele jogo assim que pra ti não tem igual? Olha, eu para mim ainda vou bater nessa tecla do Cruzeiro. Na questão, nós fomos a primeira equipe brasileira a ganhar do Grêmio na Arena. E nós estávamos numa situação ruim no campeonato. E era um jogo importante, o Grêmio naquela época iria botar o time principal, Ele estava alterando no gauchão. Contra nós, na Arena, ele botou, era o Luxemburgo, botou a equipe principal. Nós vencemos 2-1, E conseguimos escapar do rebaixamento numa situação que estava complicada. Isso foi 2013. Tu
tem história aqui, tem história fora do Rio Grande do Sul, conhece futebol fora daqui, mas o que o futebol gaúcho tem de melhor? Eu sempre fui do Sul, né? Eu ainda não trabalhei fora do Rio Grande do Sul em nenhuma equipe como treinador. Acho que o mercado também a gente tem que tentar abrir, mas o Rio Grande do Sul tem aquela competitividade, aquela intensidade. A gente da terrinha, né, gosta desse tipo de envolvimento que existe aqui e volto a dizer, não trabalhei como treinador fora, como jogador sim, mas aqui tem aquele clima bem quente de competição que eu sou bem fã disso. Para o teu futuro, para a tua carreira, o que tu pretende? Vamos aguardar. Agora a gente teve aí o Gauchão pelo Cruzeiros, fizemos um grande campeonato, segunda melhor campanha na parte classificatória, fomos eliminados pelo Internacional, infelizmente. Fiz uma Série D com o Novo Hamburgo um pouco sofrida pelo nível de investimento, né? Mas eu vejo agora que daqui para frente a gente consegue fazer um grande trabalho aí. Tentei me adequar a muitas situações agora. E vamos ver, tomara que tenha uma boa equipe para a gente fazer um grande campeonato novamente. E esse ano a gente teve aí uma coisa inédita no futebol gaúcho, que foi o Novo Hamburgo campeão do Campeonato Gaúcho 2017. Tu teve uma participação, como é que foi para ti, como é que foi a tua participação e como é que foi ver o Novo Hamburgo coroar o ano com o título do Campeonato Gaúcho? Eu como criado dentro do Novo Hamburgo e morador de Novo Hamburgo, fiquei muito feliz. Eu acho que é muito bacana ver uma equipe do interior, ainda mais o Novo Hamburgo campeão. Eu acho que a participação a gente sempre tem, mas né, a gente montou uma base lá na Série D e montamos na Copinha. Depois, com algumas questões que envolveu lá no Novo Hamburgo, a gente acabou não ficando. Mas eu acho que é um conjunto, futebol sempre é um conjunto de ações, essas ações partem da direção, de treinadores que passam, de atletas, de quem planeja. Eu acho que deu tudo certo no Novo Hamburgo está de parabéns, ficou muito legal. Benhur Pereira é um técnico conhecidíssimo do torcedor gaúcho. Volto contigo, Alex Bagé. Valeu, Júlia. 8 horas 13 minutos e 37 segundos, para ser mais exato. Estamos ao vivo aqui com o programa Futebol Gaúcho, atualizando tudo sobre os clubes ligados à Federação Gaúcha de Futebol. E mandar um grande abraço aí para o Benhur Pereira, né, que independentemente de ser um vencedor, e o Benhur tem uma história bacana entre tantas, o Benhur foi vencedor, por exemplo, como jogador e depois como treinador de um mesmo Aimoré. E ele trabalhou, por exemplo, como na época de jogador, com um presidente, e depois, como treinador, ele trabalhou com o filho do presidente. E também, para os torcedores do Cruzeiro, em especial, sempre deem um abraço que possível no Benhur Pereira, porque ele foi o responsável por trazer de volta o Cruzeiro para a elite do futebol do Rio Grande do Sul. Nós temos que atualizar as tabelas das competições nacionais, séries A, B e C, dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, mas antes, olha que bonitinho. Pode fechar aqui, ô Dani? Olha que bonitinho. Vamos para outra? Pode ser aqui, então? Esse é o bloquinho do futebol gaúcho, ó. Canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol. Por que eu estou com o bloquinho na mão? Porque tem alguns recados aqui, e eu quero agradecer, a gente vai fazendo, já que a gente está ao vivo. Ó, Luciano Boeira, Jader Franco, Gabriel Rost, Carmen Goulart, Renato Freitas, Tiago Rodrigues, Daniel Pajares, Alain Almeida, Adriano de Canoas. São alguns dos apaixonados pelo futebol do Rio Grande do Sul que estão nesse momento nos acompanhando ao vivo aqui no Futebol Gaúcho, toda segunda-feira, das 7h45 da noite até as 8h30. Bom, vamos para os resultados das competições nacionais. Vamos começar aqui, ó. A Série B do Campeonato Brasileiro teve o Brasil de Pelotas ainda na quarta-feira da semana passada. O Brasil de Pelotas perdeu pelo placar de 1-0 para o Náutico. E olha, convenhamos, hoje é o dia do árbitro, a gente mandou um abraço para todos os árbitros. Nós teremos na próxima semana aqui uma matéria especial valorizando o trabalho do árbitro, mas o árbitro que apitou o jogo do Náutico contra o Brasil, o que ele não fez foi um bom trabalho. E o Brasil foi sim diretamente prejudicado. Aliás, aproveitar que a gente está falando do Brasil de Pelotas e que aniversariou no meio de semana, mandar um abraço lá para o Klemer, técnico do Brasil de Pelotas, que está sempre também acompanhando aqui o programa ao vivo do Futebol Gaúcho, e para o João Goulart, que é o preparador físico do Brasil de Pelotas e que faz um trabalho de recuperação do grupo lá, e em nada teve a ver com o trabalho do João ou do Klemer essa derrota para o Náutico pelo placar de 1-0. Bom,
No sábado, foi a vez do Clássico Gaúcho, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Juventude venceu por 2-1 o Internacional, jogando lá no Alfredo Jaconi. O Internacional que, na verdade, o Juventude abriu o placar com o gol do Mikael, depois o Internacional empatou com um gol do Felipe Gutierrez e já no segundo tempo o Juventude fez 2-1 e definiu a vitória com um gol do Iago. Isso no sábado, o Clássico Gaúcho dentro da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, infelizmente não deu para o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga acabou perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 5-3 e com isso ele não entrou entre os 4 melhores do seu grupo, mas na sequência a gente vai atualizar tudo sobre as tabelas de classificação. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, também no sábado, só que já no final da tarde, às 18 horas, o Vasco da Gama venceu o Grêmio pelo placar de 1-0. Muita gente ainda falando que o Grêmio estava com a cabeça na Libertadores, mas infelizmente para Grêmio e para Internacional, felizmente para o Juventude, que venceu o Clássico Gaúcho pela disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para a tabela de classificação da Série A. Aliás, o Grêmio que o Renato dizia, né, o Corinthians vai despencar. O Corinthians perdeu de novo. Dessa vez perdeu para um grande que foi o Santos, mas o Grêmio não se ajudou, tinha perdido para o Vasco. O Corinthians líder com 50 pontos ganhos, o Grêmio é o segundo com 43, seguido do Santos, que é o terceiro com 41, Palmeiras quarto com 37, Flamengo é o quinto colocado com 35 e fechando o G6 neste momento, o Cruzeiro é sexto colocado com 34 pontos ganhos. Mas o próprio Vasco, que venceu o Grêmio, já pulou para a 8ª posição com 31 e passa a sonhar também, quem sabe, com uma das vagas do G6 do Campeonato Brasileiro. Bom, o próximo confronto, melhor dizendo, do Grêmio. Na próxima rodada, que é a rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro da Série A, o Grêmio vai jogar no domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio contra a Chapecoense. A Chapecoense demitiu o Vinícius Eutrópio, está cheia de problema para resolver, mas resta saber de que maneira o Grêmio vai a campo, porque o Grêmio perdeu para o Vasco, pensando no Botafogo, joga com o Botafogo quarta-feira pela Libertadores, resta saber que time vai mandar o Renato a campo no domingo, no jogo da Arena contra a Chapecoense. Bom, por que nós colocamos abaixo ali um outro jogo? Curiosamente, o adversário da rodada passada, que venceu o Grêmio, o Vasco, vai jogar dentro da Arena Corinthians, contra o Corinthians, obviamente, no domingo também, 4 da tarde. Então o Grêmio tem ganhado a Chapecoense e continuar torcendo para que o Corinthians tropece, para que o Grêmio possa, daqui a pouco, voltar a sonhar em diminuir essa distância que hoje, em relação ao Corinthians, é de 7 pontos ganhos. Vamos trocar de série? A Série B do Campeonato Brasileiro, nós falamos há pouco do resultado do Brasil de Pelotas, falamos há pouco do resultado do jogo do Juventude contra o Internacional. Passadas 23 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro, que tem um jogador que atuou muito pelo Campeonato Gaúcho, que é o Ceará, né? O lateral direito que passou pelo Inter, está jogando lá no América Mineiro e sempre que possível está nos vendo aqui também pelo futebol gaúcho ao vivo. O América Mineiro é o líder com 44 pontos ganhos, o Inter é o vice-líder com 42. O terceiro colocado é o Vila Nova com 39, embolou a Série B de novo, e o quarto colocado é o Ceará com 37 pontos ganhos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogos que envolvem os gaúchos. O Juventude vai jogar na terça-feira, amanhã, às 9h30 da noite, lá no Heriberto Rilse contra o Criciúma. O Brasil de Pelotas vai receber no Bento Freitas o Clube de Regatas Brasil, lá de Alagoas, o CRB, no sábado, às 4h30 da tarde. E também no sábado, também 4h30 da tarde, o Internacional vai jogar no Beira-Rio contra o Figueirense. Então, por que nós estamos olhando a tabela de classificação? Eu falei até os 4 primeiros colocados, mas o Paraná, por exemplo, tem os mesmos 37 do Ceará, que é o 4º colocado. E o Juventude também hoje tem pontuação para subir a Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Juventude é sexto, perde nos critérios, mas tem os mesmos 37 do Ceará. Então a gente está torcendo, claro, do sexto para cima, e seria muito bom para o futebol do Rio Grande do Sul que nós terminássemos a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B com as classificações de Internacional e Juventude para a Série A da próxima temporada. Bom, falei tudo isso, vamos com mais um destaque, mais uma entrevista aqui dentro do Futebol Gaúcho ao vivo. Eu conversei com Nilo Job, o vice-presidente, segundo vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e é isso que nós vamos conferir agora, ou seja, eu mesmo para eu mesmo. Não tinha aquele framezinho para a gente brincar aqui, não. Tá aqui, ó, olha só, esse rapaz aqui, ó, de mim para mim, nós vamos agora conversar com o Nilo Job, segundo vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, aqui no Futebol Gaúcho ao vivo.
Direto aqui da sede da Federação Gaúcha de Futebol para conversar um pouco com o Nilo Job, vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que vai nos contar um pouco, claro, do dia a dia, da rotina aqui da Federação Gaúcha de Futebol, mas todo o trabalho que se tem para fazer, aproximando, por exemplo, do centenário da Federação, que acontece em maio do ano que vem, as competições organizadas pela Federação e, claro, todo um cuidado também que o marketing da Federação Gaúcha de Futebol tem, porque para que a Federação possa dar condições, inclusive para os clubes filiados à Federação Gaúcha de Futebol, passa também por um cuidado todo especial com o marketing, que é tão importante hoje também, inclusive sendo algo que participa diretamente na vida ativa do dia a dia da Federação, né, Nilo? Oi, boa tarde a todos. Realmente, dentro da Federação, além de ser vice-presidente, eu, por escolha do presidente Francisco Noveleto, eu busco o marketing, ou seja, as placas estáticas do Gauchão e toda a Copa Internacional Ipiranga, que acontece esse ano de 3 a 17 de dezembro. O Gauchão, a Ipiranga já comprou o direito desde 2015, fez 16, 17, fará o ano que vem o Gauchão 100 anos da nossa federação. Ela tem o patrocínio Master com 2 placas centrais, direito a ações e propriedades dentro desse contexto, ou seja, túnel, tapete, inflável, bandeiras, vestir os gandulas, todo o fardamento dos gandulas, o pessoal de fiscalização, os funcionários que trabalham para a própria Ipiranga na contagem dos ingressos ou a entrada dos clientes pelo aplicativo da Ipiranga, que é vendido pelo quilômetro de vantagem. A Ipiranga tem todo o direito no Campeonato Gaúcho de ser o patrocínio Master. No Sub-20, que é essa Copa Internacional, que o ano passado nós acrescentamos a Universidade do Chile, acrescentamos o Peñarol, o Nacional e o Toluca do México. Tornou-se uma Copa Internacional Ipiranga. E estamos tentando para 2018, nessa comemoração de 100 anos, trazer times da Europa. Já estão encaminhados alguns, mas nada definitivo. De Portugal, da Alemanha, Itália, Espanha, algumas promessas, mas nada definitivo. Estamos aguardando para compor esses 20 clubes, ou seja, são 4 clubes do Rio, 4 clubes de São Paulo, 2 de Minas, 2 daqui, 12. Sobram 8 vagas, já tendo 4 acertadas com esses clubes que eu falei há pouco, e mais 4 que poderão vir da Europa. Aliás, essa Copa Internacional Ipiranga foi uma competição que ela, cada ano que passa, ela cresce, ela fortalece. E a própria Federação Gaúcha de Futebol, com o apoio aí da Ipiranga, busca cada vez mais participantes, inclusive de maior estofo, né? Clubes, como você disse, que possam acertar, inclusive, do futebol europeu, muitas camisas muito fortes da América do Sul. É uma competição que chama atenção, inclusive, para a revelação de talentos, né? Ela cresceu desde que o segundo ano, se eu não me lembro, estou enganado, começou a Sport TV, comprou o direito. E nessa quinzena de dezembro de todos os anos, a exclusividade do futebol fica com a Copa Internacional Ipiranga. Ou seja, ninguém mais tem futebol, porque as férias dos jogadores a nível de Brasil, os estaduais também nessa época não acontece. O que tem na imagem? Futebol do Rio Grande do Sul, ou seja, a Copa Ipiranga, por isso tornou um atrativo maior para qualquer clube da América, quiçá agora da Europa. Estamos tentando buscar. Além disso, no marketing da federação, no ano de 2018, esse gauchão bem atrativo, em cima de uma busca maior de patrocinadores para essas placas estáticas, ou seja, as 44 que nós vendemos, esses patrocinadores, estamos 55% vendido. Já estamos certos, a Ipiranga o Master, depois tem Panvel, Dr. Clean, tem Ferracini, tem vários já com contrato no mínimo de 4 anos. E pretendemos fazer no final do campeonato, normalmente é na primeira semana de maio. Esse ano, estamos esperando o novo calendário da CBF, que deverá trazer o Campeonato Gaúcho para o início
início ou metade de janeiro, 15 a 20 de janeiro, e antecipando essa final. Todos os anos é até 8 ou 10 de maio. Poderá ser lá pelo dia 20, 25 de abril. Faremos uma grande festa, quem sabe na NTX, estão buscando orçamentos, e o patrocinador eu já tenho, como a Ipiranga patrocinará grande parte desse evento. Uma festa, no mínimo, de 1.000 pessoas, com a grande festa dos 100 anos. Dando direito à Ipiranga a convidar parte dos revendedores dele do Estado, ou seja, 50%. E também já estamos trabalhando um livro da história do futebol gaúcho, os 100 anos da federação. Do início lá, o que nós temos em arquivo, o que nós estamos conseguindo, estamos buscando e contando a história do futebol gaúcho. Os 100 anos de Grêmio, de Internacional, de Campeonato Gaúcho, de Renner, de Grêmio Bagé, de todos os clubes, o Juventude, que foi campeão da Copa do Brasil, Inter e Grêmio, campeão mundial. Estamos tentando colocar nesse livro em 104 páginas, que já começou há 60 dias. Contratamos 8 pessoas que trabalham para nós, para no dia da festa dos 100 anos, ou seja, a segunda-feira após a final do Gauchão, que acontece no domingo, ser entregue um livro para cada participante da festa. Então, será uma lembrança a quem foi lembrado de ser convidado para os 100 anos da federação. Isso é importante que você está dizendo, porque, na verdade, tem muita coisa para acontecer ainda no ano de 2017, no que envolve a Federação Gaúcha de Futebol, mas já existe um planejamento para um ano importante, que vai ser o ano da centenário da Federação, com festa, com premiação, com o Campeonato Gaúcho, que realmente vai ser diferenciado, e aí prova justamente essa preocupação que se tem, inclusive com os próprios patrocinadores, né, de mostrar um calendário de eventos da Federação de um ano para frente. E mais alguma coisa, ainda essa grande festa que a gente está fazendo, estão programando, já está há 3 meses andando, eu já tenho praticamente quase o projeto pronto da festa. Será também aqui dentro da federação, eu acho que dentro de 60 dias, inaugurado a nova galeria a nova porque será aqui a primeira, a galeria dos ex-presidentes, dos 100 anos de federação. E também, creio que na rampa de entrada, uma calçada da fama com a história de todos os jogadores que passaram, que foram campeões brasileiro, estadual, seja o gaúcho que for campeão como jogador, ele constará nessa calçada da fama. Bom, então, portanto, Nilo Job, vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, confirmando aquilo que já há algum tempo é uma ideia principal do presidente Francisco Noveleto Neto, de uma valorização, mas também do resgate da memória, da história do futebol gaúcho de maneira geral. Além de todos esses detalhes, a gente está sempre pensando em melhorar, em dar condições melhores aos clubes, só que a dificuldade está muito grande. Está grande para conseguir placas, patrocinadores, mas a gente está em busca. É um trabalho incessante. É semanal, é mensal e tem que antecipar mesmo. É um ano antes para te conseguir esse patrocínio. E creio que também uma outra notícia que eu poderia dar é que dentro de uma parede de entrada da federação à esquerda, estamos montando uma galeria dos árbitros que participaram de mundiais, que foram árbitros FIFA, que se destacaram a nível nacional e mundial. Aqui dentro da federação, já está sendo programado. Valeu então, portanto, bate-papo com Nilo Job, vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, aqui no programa ao vivo Futebol Gaúcho. 8 horas 28 minutos e meio, né? A hora, estamos aqui ao vivo com o programa Futebol Gaúcho. Bom esse repórter que fez a matéria aí, hein? Deixa eu aproveitar aqui para mandar um grande abraço para toda a comunidade de Erechim, porque eu falei rapidamente aqui, infelizmente, né, o Ipiranga ficou na 7ª colocação, classificavam os primeiros 4 para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que serão São Bento, Tupi, Tombense e Volta Redonda, deste grupo do Ipiranga, porque eram 2 grupos. Infelizmente não deu para o Ipiranga, mas mandar um grande abraço para toda a comunidade de Erechim, porque é um dos lugares que mais fomenta o futebol do Rio Grande do Sul, o Ipiranga de Erechim e tantos outros clubes da região. Mas então um grande abraço aí para o presidente, para toda a galera. Cabeça erguida agora é foco total na Copa Paulo Santana e contem sempre conosco aqui do programa ao vivo Futebol Gaúcho. Deixa eu apresentar mais uma leva aqui de abraços, ó. Marcinho Black, grande parceiro, um grande abraço aí. Pessoal lá que faz as redes sociais, o Twitter do Divisão de Acesso, grande abraço, obrigado pela parceria conosco. O Rodrigo Saraiva, Renan Malbarac, gestor de futebol, vai estar com a gente no próximo programa. Douglas Teófano, o Diego Martins, o Fábio Martins, o Fabiano Daitz, o Liel Thomas, Marcelo Caju, grande abraço, meu parceiro.
Muito obrigado pela audiência de todos. Eu quero destacar antes aqui de fechar, ó, Facebook, Twitter, Instagram, canal Fute Gaúcho. Canal Fute Gaúcho. Você atualiza tudo o que de mais importante acontece com os clubes do Rio Grande do Sul. Agradecer aí a toda a nossa equipe de trabalho. Na sequência, vamos passar o crédito de todos aí. E é claro que eu vou me despedir agradecendo mais uma vez a presença, a audiência de todos. Contem conosco, pode mandar para cá sua camiseta, deixa lá o seu recado. Segunda-feira que vem, 7h45, nós estaremos de volta aqui ao vivo com o programa Futebol Gaúcho, porque aqui a gente trata o futebol do Rio Grande do Sul sempre com muita categoria. Até mais, boa noite para todos.